Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que nós temos aí de uma oportunidade, né? Que Papai do Céu aí tem nos conduzido, que Papai do Céu tem nos dado. Nós estamos aqui para mais uma escola dominical. No início do ano eu tive aí com os problemas de saúde e não pude dar as escolas dominicais e eu estou colocando essas escolas dominicais dias diferentes, mas colocando elas em dia aí para que os amados irmãos possam estar aí extraindo aquilo que Deus tem colocado, né, para conosco como bênção na minha vida e na sua vida. Então, que tenhamos aí a oportunidade de estudar um pouco mais a respeito da palavra de Deus, a respeito de tudo aquilo que Deus tem nos dado e Ele que tem feito maravilhas na minha vida e na sua vida. Amém? Alessandra, seja bem-vinda. Alessandra Piscina, amém? Alessandra Piscina, seja bem-vinda. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida. Alain Braga, Deus esteja operando aí, derramando a sua bênção, da sua unção, que nós tenhamos aí um tempo aprazível na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Seja bem-vindo aí, obrigado pelo bastão. Deus esteja aí operando, né, de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida. Amém? Então, eu sou o pastor Carlos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, situado aqui na Travessa Souza Andrade, no 123, bairro Cascadura, né, Rio de Janeiro. Sou responsável por esta obra, por esse trabalho, e Deus tem aí operado maravilhosamente na minha vida, na sua vida, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então quero dar início à escola dominical, amém? Glórias a Deus. Hoje eu estou dando aí a lição 7, né? A lição 7 da escola dominical da CPAD, né? A lição 7 que foi dada aí no dia 12 de fevereiro de 2023. Que tem como mártir aí Estevão, um homem avivado, um diácono do Senhor, a qual Deus trabalhou aí muitíssimamente na vida desse vaso, e Deus tem aí nos ajudado, né, também aí de encontro a tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, amém? É o Espírito Santo de Deus, é Deus quem tem operado. Então, eu quero estar aí compartilhando com meu amado irmão, minha amada irmã, em Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, diz assim o texto áureo: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Amém? A leitura de Atos dos Apóstolos está em Atos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Amém? Atos 7 agora, do capítulo 54 ao 60. E ouvindo isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, em quem que em invocação diziam: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, diaconisa Darcília, seja bem-vinda nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja te abençoando aí, que nós possamos ter uma escola dominical abençoadíssima no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Vamos à introdução dessa escola dominical. Diz assim: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja primitiva. Estavam, aleluia, ou melhor dizendo, Estevão era cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Glórias a Deus. O testemunho de Estevão, usado por Deus. O nome Estevão aparece pela primeira vez numa escolha dos diáconos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 3, versículo 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Essa reputação causou inveja, a grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Sicília, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para que Deus, aleluia, possa levantar crentes como Estevão, cheios de fé e sabedoria e cheios do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Então Deus, ele tem aí feito maravilhas na vida de Estevão e nós podemos aí ver o quanto Deus, ele foi com Estevão. E Estevão verdadeiramente estava aí cheio, aleluia, do Espírito Santo e da presença desse Deus, essa presença maravilhosa que Deus aí derramou sobre a vida desse diácono da igreja primitiva,
Estevão. Então nós precisamos aí, meu amado irmão, minha amada irmã, também ter um testemunho avivado do Espírito Santo, um testemunho a qual é a santidade, a nossa busca, a nossa entrega ao Senhor, para que Ele venha fazer o seu milagre na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ser aí instrumentos usados por Deus, né? Quando nós olhamos para Estevão, né, a gente olha verdadeiramente o que diz, né, o texto a respeito de tudo que ele fez. Estevão, um mártir avivado, era um homem avivado na presença do Senhor, era um homem que estava cheio do Espírito Santo do nosso Deus, amém? Então, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava, usaram suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levantaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Atos capítulo 6, do 9 ao 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levantarem-no violentamente até o Sinédrio. Lerei novamente para ficar melhor entendido. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao Sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo de Deus. Está em Atos capítulo 6, versículo 15. Que Deus, aleluia, glórias a Deus, use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo em vossas faces. Que o Espírito Santo, aleluia, venha refletir, aleluia, na sua face. Que o Espírito Santo, ele venha verdadeiramente agir com poder e glória na minha vida e na tua vida. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A fúria dos acusadores, após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Ele confrontou a natureza do coração, aleluia, glórias a Deus. Ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Está em Atos capítulo 7, versículo 51. Em suma, ele denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Está em Atos capítulo 7, versículo 54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo de Deus pusera ali no coração. Desde os primórdios, desde a saída do Egito, ele fala, meu amado irmão,
que eles adoraram os deuses egípcios, mesmo depois que saíram ali do cativeiro. Eles fizeram para eles a figura do deus Ninfã, adorando a imagem de um bezerro. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, conforme já falei anteriormente aqui, ele é exclusivo, ele quer a adoração exclusiva da minha parte e da tua parte. Ele quer que você, nós venhamos o adorar em espírito e em verdade, conforme, aleluia, nós temos gravado e colocado aí nos anais da história, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que veio, amados irmãos, em forma humana. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele morreu a morte de cruz no meu lugar, no teu lugar. Ele derramou o seu sangue puro e carmesim por mim e por você. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tempo de nós estarmos nos entregando a Ele. É tempo de nós estarmos ouvindo a sua voz. É tempo de nós estarmos colocando o nosso coração naquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí operando de um modo glorioso na sua vida. Amém? A sinopse 1. Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Eu poderia colocar e acrescentar algo aqui. Mesmo diante da morte, ele não, aleluia, deu por vencido. Ele falou assim: eu tenho que testificar da glória desse Deus tão maravilhoso que veio e me resgatou. Amém? O auxílio pedagógico diz assim: quem foi Estevão? Pontos fortes e êxitos. Foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar e distribuição de alimentos aos necessitados na igreja primitiva. Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder, pela presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Foi um líder reconhecido, destacado, aleluia, um mestre, um debatedor. Foi o primeiro a dar a sua vida pelo Evangelho. Lição, aleluia, de vida. O esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. A verdadeira repreensão a respeito de Deus sempre leva as ações práticas e compassivas para as pessoas. Informações essenciais, ocupação, diáconos, distribuía alimento aos necessitados contemporâneos de Paulo, Cefas, Gamaliel e os apóstolos. Então, quando nós olhamos aqui, amados irmãos, fala diácono. O que significa diácono? Um garçom, aquele que serve. E a instituição dos diáconos, segundo o que a Bíblia fala a respeito, é porque os apóstolos, eles estavam falando assim: nós vamos ficar por conta da palavra. Nós não podemos deixar a palavra, deixar de pregar, deixar de anunciar, para ficarmos distribuindo o alimento perecível. Nós precisamos distribuir o alimento espiritual. E ali, naquele momento, meu amado irmão, esse diácono, ele estava ali sendo escolhido. Foram 7 diáconos escolhidos para estar dividindo, fazendo a divisão dos alimentos às viúvas, aos órfãos, aquelas pessoas necessitadas. Ele era um daqueles que dividiu o seu alimento. Mas a palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo e sabedoria. Ele não somente dividia o alimento entre as pessoas necessitadas, o alimento perecível, mas ele tinha o prazer de dar
o alimento espiritual com abundância. E aí, eis que te digo, um homem cheio de força e poder do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Já imaginou? Que bênção! Já imaginou quanto, aleluia, Deus usara esse diácono? Amém? Nós venhamos falar, usa-me, Senhor. Coloca na minha boca as palavras que necessito, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, a todos os povos, as nações, para que eles possam também te conhecer de uma maneira sobrenatural. Ensina-me, Senhor, faça de mim instrumento, ó Pai, pois eu não quero ficar, aleluia, de qualquer maneira, eu quero falar muito mais, Senhor, do teu poder, da tua unção, do teu grande amor. Então, fala com Deus, aleluia, Ele operará na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Já temos alguns amados irmãos aqui que estão conosco e eu quero citar o nome deles aqui. Alessandra Pessini voltou novamente, está conosco, né? Antônio Carlos, Luana, P também está conosco. Aqui a farmácia 24 horas, Torre Veja, né? Ou melhor, Torre Vieja. Também Mike, Fábio Lobo, seja bem-vindo. Também Andréia, seja bem-vinda. Que todos sejam bem-vindos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí movendo as águas sobre a vida de cada um de vocês. Mel também, seja bem-vinda, seja bem-vindo a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então nós já estamos aí com a live abençoada, nós já fizemos essa live, essa é a terceira vez, né? E as duas primeiras, a primeira nós tivemos mais de 1.500 pessoas, a segunda mais de 2.000 pessoas. Nós estamos aqui na terceira live, né? Essa terceira live, nós já estamos com 730 pessoas. Então, tem sido assim bênção, tem sido, o Senhor tem usado, né? Verdadeiramente cada um de vocês para estar alavancando, né? Levando o seu nome às alturas. Que Deus seja honrado por todas essas coisas, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém? Então, que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos sempre. Que o Senhor esteja os abençoando, rica e abundantemente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Dando continuidade aqui, fala a respeito da preciosa morte de Estevão. Cheio do Espírito Santo após a fúria dos inimigos de Cristo, a caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai num momento especial de tamanho êxtase espiritual. Amém? De modo que a morte não o intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Tremendo, tremendo, tremendo o que Estevão está vendo. Ele está vendo Deus na sua glória. Ele está vendo os céus abertos. Meu amado irmão, minha amada irmã, isso é lindo, que Deus esteja aí fazendo, né, milagres na minha vida, milagres na tua vida, nessa manhã também, em nome de Jesus Cristo.
assim conforme tem feito na vida de Gisele Brum, né? Que Deus esteja te abençoando aí, minha amada irmã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, amém? Então a violência dos acusadores, se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus, com o fim, aleluia, com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Atos capítulo 7, versículo 58. E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Verdade. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva vingança nem ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Amém? Então que Deus esteja nos ensinando, nos fortalecendo nessa nossa caminhada, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. O auxílio bibliológico diz assim: o martírio de Estevão estava cheio do Espírito, comporta como profecia pelo Espírito Santo. Ele vê a glória radiante de Deus e o Jesus exaltado à mão direita do nosso Deus. Durante a visão aparece o padrão trinitário. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e vê o Senhor Jesus em pé, à mão direita de Deus. Agora Estevão confessa pela primeira vez o Senhor ressurreto diante do Sinédrio, declarando que ele vê Jesus Cristo compartilhando a glória de Deus como o exaltado Filho do Homem. Essas palavras são, aleluia, blasfemas aos líderes religiosos. Eles cobrem os ouvidos, indicando que já não ouvirão o blasfemador. A recusa em ouvir um problema muito mais profundo, empenho para que os ouvidos não sejam abertos pelo Espírito Santo. Em seguida, Estevão se ajoelha em oração e ainda ecoa outra declaração de Jesus na cruz do Calvário: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com confiança tranquila de um profeta, ele entrega, aleluia, ele segue o exemplo de Jesus e permanece fiel ao caminho, ao ensino. Bendizei o que vos maldiz e orai pelos que vos caluniam. Antes de Estevão morrer, todos ouvem este testemunho inspirado.
oferecer uma oração de perdão aos seus executores. Somente o poder do Espírito Santo pode capacitar Estevão a fazer a oração que ele fez. Somente o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a transpor um sofrimento tão grande, assim conforme Estevão estava recebendo, conforme os discípulos do nosso Senhor e Salvador recebeu também pós-bíblicos, né? Nós estamos estudando aí a respeito dessa busca fascinante dos discípulos e a gente vê o quantos deles sofreram martírio, quantos passaram por situações dificílimas. Amém? Então, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. O avivamento e o sofrimento, o avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades, para o crente espiritualmente avivado. Quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Por isso o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Sinopse 3. O cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição da morte. Conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho, aleluia, de Cristo, diante da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força, equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo primeiro, martírio da igreja, não negamos a Cristo. Amém? Não venhamos negar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele venha fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Amém? Então, revisando o que nós tivemos aí, nós temos 5 aqui perguntas. Ela diz assim: quando pela primeira vez o nome de Estevão aparece? O nome de Estevão, ele aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos da igreja em Atos capítulo 6, versículo 3 e 5. O que Estevão denunciou? Ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas e denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Qual foi a visão que Estevão teve? O primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai e os céus abertos. Que sentimento Estevão não demonstrou diante de seu suplício e dores? Naquele momento de suplício e dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança e de ódio. O que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Para o crente avivado, espiritualmente avivado, diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né?
nós podemos aí colocar o nosso coração no Senhor. Que bênção nós estarmos aí diante de um Deus tão maravilhoso, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você, que nós possamos aí estar adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, próxima lição é a lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Amém? Nós estaremos dando essa lição na próxima oportunidade, pode ser amanhã, de repente amanhã nós estaremos com mais essa lição. Amanhã também nós estaremos aí na parte da manhã falando a respeito também de Simão, o cananeu, um dos 12 apóstolos chamado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aí verdadeiramente uma incessante busca, conforme nós já vimos a vida de Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas, e amanhã nós estaremos estudando a respeito de Simão. Amém? Que Deus esteja aí nos abençoando, derramando o seu poder da assunção e fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua vida, que nós possamos ser uma bênção diante desse Deus tão poderoso, tão amoroso, que cuida de mim, que cuida de você, e Ele verdadeiramente tem sido uma bênção na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, por essa família, Senhor Deus, do Facebook, por essa família Kauai, que teu Espírito Santo esteja os abençoando, derramando o seu poder da assunção, fazendo resplandecer da tua glória sobre cada um deles, que venhamos ver, aleluia, a tua glória se manifestando no meio do teu povo, no meio dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, uma semana abençoada, uma terça-feira abençoada, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que sejamos. Que o Senhor venha nos blindar, esteja, Senhor Deus, nos indicando o melhor caminho na data desse dia, fazendo, Senhor Deus, com cada um de nós, sejamos, ó Pai, guardados pelo Senhor. Cura, salva e liberta, e leva para o céu. Sim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, e venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te faça infinitamente mais vencedor, e que os seus sonhos, seus projetos estejam sendo realizados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Deus abençoe, fica na paz, Deus esteja aí derramando, do seu poder, derramando da sua unção e fazendo infinitamente mais na vida de cada um dos meus amados irmãos. Então, aí terminando com mais de 1.200 pessoas já aí no Kauai, que Deus esteja aí abençoando, esteja se inscrevendo lá, Pastor Carlos Salles, se inscreva lá, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente, Deus esteja fazendo infinitamente mais. Segue o Pastor Carlos aí, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja, fica na paz.